Vamos neste vídeo focar-nos na questão da currency, as moedas e taxas de conversão relacionadas com o preço. Neste momento a loja está a trabalhar apenas com uma moeda, o dólar. Foi o sistema por defeito, poderíamos ter escolhido o euro. Ficou o dólar e os preços estão editados em dólares. Significa que a partir de agora os preços passam a ser convertidos do dólar para outras moedas. Isto, evidentemente, que não se faz assim automaticamente. O Drupal Commerce não vem preparado para funcionar com multi-currency e vamos ver como podemos configurar esse parâmetro de forma a podermos ter uma loja que faça display dos preços em várias moedas. Para isso vamos conhecer o módulo Commerce Currency Settings e o Commerce Multi-Currency. Mas antes de entrar em detalhes em relação a módulos, vamos ver como é a configuração da moeda por defeito no Drupal. Este é o ecrã e nós estamos em Store Configuration Currency Settings. Basicamente, a configuração da moeda no Drupal consiste em escolher uma moeda default, que neste caso está o dólar, por isso é que o símbolo mostrado é dólar e os preços foram pensados e introduzidos em dólares. E temos depois um field set colapsável que nos permite apresenta uma lista enorme e generosa de moedas que nós podemos ativar e com as quais podemos trabalhar na nossa loja. Nós vamos ativar apenas uma, o euro, mas aqui não há limite e podem ativar as moedas com que pretendem trabalhar. Neste momento temos uma default, os dólares, a moeda dólar, e estamos a ativar o euro. Visitando o produto e fazendo refresh, nada acontece. E nada acontece porque, efetivamente, não pode acontecer se não parametrizarmos e se não formos fundo nesta configuração. Vamos ver o que é que, objetivamente, temos que fazer. Eu já mencionei que a configuração das moedas é bastante limitada. O que eu vou fazer aqui, e ainda não vamos trabalhar com a parte das várias moedas, vamos apenas entender como personalizar a forma como as moedas são mostradas, como o valor é mostrado. Nós temos aqui, por defeito, no Drupal Commerce, a moeda escolhida, que apresenta um símbolo e que o que separa em termos de casas decimais do valor unitário, portanto, é um ponto. Nós podemos querer alterar estes dados, podemos, por exemplo, querer atribuir preços com mais precisão, em que são necessários, por exemplo, são necessárias 3 casas decimais. Como é que podemos fazer esse tipo de parametrização sem recorrer a código, sem programar? Utilizando o Commerce Currency Settings. E é este módulo que nós vamos ativar neste momento. Ele apresenta uma interface extra, portanto um tab extra para a configuração de cada uma das moedas. E clicando em Configure, vão parar, portanto, à parte do Store Configuration Current Settings, simplesmente a um tab novo. Este é digamos, a página como nós há pouco estivemos a consultar e a trabalhar, onde nós ativamos as moedas. Portanto, aqui pouco se pode fazer mais do que definir a moeda base e a moeda para a qual queremos converter ou com que queremos trabalhar. E o Custom Currency Settings o que faz é listar as moedas, neste caso só temos 2 ativas, e por cada moeda ele permite configurar uma série de parâmetros, desde o nome da moeda, alterar símbolos, espaços, as entidades ou a unidade de menor, maior, arredondamentos, casas decimais. Por exemplo, eu vou editar aqui 3 casas decimais para responder um pouco àquele caso que eu há pouco estava a falar. Imaginemos que precisávamos de 3 casas decimais e fazendo refresh, aqui
evidentemente que acontece algo que não deveria acontecer, que foi o passar de 25 dólares para 2 dólares e 500. Nós teremos que editar o preço e o que nós teríamos que fazer era algo do género 25 dólares, 670 cêntimos. Imaginemos que precisávamos de entrar neste tipo de detalhe, ainda pode ser mais detalhado. 78, imaginemos que era assim. Isto pode ser necessário em algum tipo de negócios e então efetivamente tenho estas casas decimais a funcionar. Isto em termos digamos, de edição de preços e das moedas e como elas se vão comportar, é bastante interessante a parte de custom das currency settings com o módulo Commerce Currency Settings. Vamos colocar ou voltar à situação normal. E vamos editar aqui o preço para que efetivamente ele assuma o que estava previsto. Porque aqui não faz sentido estar a trabalhar com esse pormenor, mas digamos que o módulo permite isso. E temos esta questão dos settings clarificada. Mas como é que nós podemos habilitar as pessoas a consultarem o preço noutras moedas? Ora, vamos para isso ativar o Commerce Multi-Currency. Tanto um módulo como o outro são bastante claros e estão muito bem construídos. Evidentemente que a complexidade do Commerce Multi-Currency é muito maior. E vamos ver como, digamos, ele funciona. Eu estou a falar de a complexidade é maior, portanto o módulo, a realidade com que ele lida é mais complexa, mas o módulo em si está muito bem construído e é muito fácil perceber como o parametrizar. Ele também tem um link para configuração e se nós refrescarmos a parte do Store Configuration Currency Settings, vamos encontrar dois tabs novos, o Currency Conversion e o Currency Handling. E são estes dois tabs, portanto, estas duas novas opções que o Commerce Multi-Currency propõe. Eu vou rapidamente explicar o Currency Handling porque não é este modelo de automatização dos preços que nós vamos utilizar. Isto é um método totalmente manual e que consiste em criar variações de preços, ou seja, eu tenho um commerce price e o que faz o módulo, ou permite, ativando estas possibilidades, é no product type editar preço em euro, preço em dólar, ou preço nas moedas em que nós quisermos. E eu vou para fazer uma experiência só com o Product Type Bonsai, significa que este sistema lista todos os Product Types que existam no sistema, nós temos 3 e o Default Product que não apagamos. Vamos só ver o que é que acontece em termos do Product Type Bonsai. Visitando Configuration e as variações do Product Type, nós temos muitos mais campos relacionados com o Price. Reparem que temos o Price, o habitual Commerce Price, que é o Default, mas também temos um Commerce Price em dólares e um Commerce Price em euros. O que faz este método Currency Handling é efetivamente criar campos extra que permitem às pessoas depois, ao adicionar produtos, editarem um produto com um preço em euros X e em dólares Y. Mas isto tudo é um processo manual e não é propriamente isto que nós queremos na nossa loja. O que vamos fazer é optar pelo sistema de conversão automática. Para isso vamos desligar esta possibilidade e foram apagados os campos extra e indo ao tab de Currency Conversion, agora sim estamos no nosso território
e temos um ecrã muito simples que basicamente nos apresenta aqui o provider, ou seja, a entidade na qual nos queremos basear para fazer a conversão e as taxas de câmbio de umas moedas para as outras. Temos um processo, umas opções para sincronizar e depois temos o dólar que vai ser sincronizado e, portanto, aplicada à taxa de conversão para euro e vice-versa. Porquê é que temos aqui o European Central Bank? Este é um provider, evidentemente que, e basta nós fazermos uma pesquisa simples de entidades que se encarregam de publicar diariamente taxas de conversão para as moedas. O European Central Bank é uma entidade, pronto, conceituada, oficial e muito utilizada nos sistemas. Os próprios bancos nacionais, o Banco de Portugal, por exemplo, também tem diariamente as taxas de conversão das moedas, mas pode ser necessário, por alguma razão, recorrerem a uma entidade e basearem-se especificamente nas taxas de conversão dessa entidade. Se isso for necessário, o módulo Commerce Currency disponibiliza uma API. Aliás, se nós consultarmos a estrutura do módulo, estes são os ficheiros do Commerce Multicurrency, verificamos que ele tem um ficheiro API e também tem um ficheiro scb.inc, que é onde está escrito o código que basicamente carrega os dados diariamente da entidade, neste caso o único provider, porque é a única opção que nós temos neste momento. Analisando, digamos, cada um destes ficheiros, em particular, isto é mera curiosidade, nós temos aqui uma função que o que faz é carregar os providers. Neste momento, o único provider que está a ser chamado, e por isso é que temos aquela única opção, é o SCB. Então, há um único callback e, evidentemente, que este ficheiro, ou esta opção, está associado ao Commerce Multicurrency scb.inc. Este sim é o ficheiro que indica ao sistema para carregar este XML facultado pela entidade e que contém os valores, as taxas de conversão. E, portanto, na base, este sistema pode ser estendido a outras entidades utilizando estas funções e, de certa forma, clonando o sistema já por defeito em funcionamento. Para o nosso sistema aqui, para ensaiarmos, vamos utilizar, logicamente, o European Central Bank, vamos sincronizar, vamos indicar que queremos um dólar, isto é, enfim, conversão é conversão, e vamos sincronizar, portanto, indicando que queremos que haja conversão de dólar para euro. Poderia ser o contrário, tudo depende daquilo que nós definimos. Aqui o dólar aparece à cabeça porque é ele que está como moeda default. Já temos aqui a taxa de conversão, esta foi baseada, logicamente, no ficheiro do European Central Bank. E visitando agora um produto, temos a possibilidade de consultar o valor em euros. Ainda não temos, porque temos que fazer mais uma pequena configuração. Na verdade, o módulo disponibiliza um bloco, aliás, dois blocos, que permitem o Currency Menu Selector e o Currency Selector, que permitem ao utilizador selecionar em que moeda quer ver. Nós vamos usar o Currency Selector, são idênticos, este tem o formato de menu. Vamos posicioná-lo no Content, isto depois é uma questão de método de cada um. Vamos gravar para já. Podíamos posicionar numa das áreas laterais e deixar a opção de escolher a moeda sempre que o utilizador quisesse. Isso pode ser também uma opção perfeitamente válida. Nós vamos limitar esta opção à área do conteúdo e à área do conteúdo Bonsai, Bouquet e Garden, ou seja, os Content Types Garden, Bouquet e Bonsai, que são aqueles que mostram efetivamente preços. Guardamos. Voltando à página do produto,
já temos uma opção dólares e euros, e se fizermos a passagem para euros temos efetivamente o produto noutra moeda. Portanto, cumprida a missão da conversão, e ao editar, digamos, o preço, ele está na base de dados e na origem está em dólares. Aqui não há lugar à edição de dois preços para duas moedas. O que acontece é que este price, commerce price, que está numa moeda, neste caso default rule em dólares, é convertido no momento para euros, ou para outra moeda que eventualmente tenhamos em ativa e que disponibilizemos ao utilizador para seleção. E é este o princípio, portanto, do funcionamento do Commerce Multi-Currency. Como vêem, muito simples, e vou explicar como é que isto é possível e chamar apenas a atenção para partes relativamente aos displays. Nós aqui temos a possibilidade de trocar os dólares e os euros, etc. E se eu fizer um add to cart e consultar agora o meu cart, está tudo em euros, porque efetivamente eu estava a trabalhar com euros. Se eventualmente eu fizer um add to cart em dólares e consultar o cart, ele mostra os valores em dólares. Portanto, aqui as coisas estão sincronizadas um pouco para a seleção. Evidentemente que podem dar a possibilidade, se tiverem aqui a opção, de o utilizador estar a ver em dólares e eventualmente mudar para euros o shopping cart. Isso, pronto, desde que coloquem o bloco não no produto, este bloco o façam perceptível, visível em todo o espaço da loja, isso é perfeitamente possível. Queria apenas chamar a atenção para o seguinte: os preços só mudam se efetivamente na área da Store, da Configuration e do Product Variation Types nós tivermos como opção o Formatted Amount Calculated Price, porque este Calculated Price é aquela modalidade que vai atender às características e opções do utilizador o current user. Se tivermos o display de original price as load, o que significa é que se o preço está em dólares, é sempre mostrado em dólares aos utilizadores, mesmo que eles escolham euros. Portanto, tenham isso em atenção. Default e o no teaser terá que ser em display the calculated sell price for the current user e não o original, caso contrário eles não poderão, o bloco deixa de funcionar. Outra chamada de atenção está relacionada com a parte relativa às rules. Qualquer destas possibilidades que nós temos aqui de mudar de euros, converter em euros, dólares, e este aqui não está a funcionar porque ele não... Este está a provar precisamente aquilo que eu quero. Isto é um Garden, estão a ver um Garden Tools. Se nós formos à parte da loja e da configuração, ele está a mostrar o original. Temos que mudar para o calculado, aqui também. Ele não está agora a guardar, tem que guardar. E a mesma coisa aqui. E agora sim, se formos, temos euros e temos os dólares. Portanto, comprova-se aquilo que eu estava a chamar a atenção. Mas, para além desta flexibilidade, de dar esta possibilidade ao utilizador, eu queria apenas, num apontamento final, fazer referência às roles. O que aqui está a funcionar, na realidade, são regras. Se nós visitarmos a área das roles,
vamos verificar que temos duas novas rules relacionadas com a currency. O set the currency price e o display currency price, specific price. O que fazem estas duas rules é, por um lado, mudar a moeda, portanto, para aquilo que é pedido, e tanto uma como outra utilizam na base, eu vou utilizar esta, utilizam na base um componente. Nós podemos ter rules e podemos ter componentes de rules. E neste caso é um componente que o que está a dizer é para, basicamente, converter a moeda, portanto, o preço na moeda que for solicitada no momento. Mais uma vez, confirma-se o funcionamento de toda a máquina de Drupal Commerce com base no Views, no Roles e nestes módulos, digamos, que são nucleares, mas que, por causa de serem tão utilizados, abundantemente utilizados e permitirem todo tipo de edição, constituem uma vantagem. Temos então o nosso site a funcionar em várias moedas e temos sempre agora a possibilidade de escolher como queremos ver o preço.